Olá, sejam bem-vindos a mais um Telesaúde Goiás. Hoje, cujo tema nós vamos trabalhar de extrema importância, vamos aqui refletir um pouco sobre os benefícios e, claro, também os riscos do uso dos corticoides. Já, claro, uma premissa de que nós vamos tratar exclusivamente de tratamentos terapêuticos mais gerais, e lembrando sempre que nós não vamos trabalhar aqui com nomes comerciais de medicamentos, sempre nós vamos utilizar uma denominação generalista, que é denominada aqui o nome químico ou o nome farmacológico da substância. Eu sou o professor Edson Cidião, é um grande prazer estar com vocês, sou farmacêutico, mestre e doutor em medicina tropical, e caso você deseje interagir, tirar dúvidas, claro, e propor temas, o meu e-mail é cidião@gmail.com, bem como também venho convidar a você a conhecer um pouco mais do trabalho que eu venho desenvolvendo aqui dentro do Telesaúde. Essa já é a 27ª aula que nós temos gravada, e temos aí todo um conteúdo sempre voltado para a qualidade de vida, com essa visão específica do papel do farmacêutico dentro desse processo. Então faço esse convite a você e quero agradecer a todos aqueles que estão aqui, seja em Goiânia, seja nos outros municípios do estado de Goiás, agora nesse momento ao vivo acompanhando, e deixo aberto a você o nosso canal de comunicação. Qualquer dúvida que vocês tenham, ao final da nossa apresentação eu terei todo o prazer de, claro, responder dentro das minhas capacidades. Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre esse grupo de medicamentos, esse grupo farmacológico tão importante que, claro, é fundamental aí na promoção da saúde, mas também tem os seus riscos quando o uso não é adequado, não é ajustado, seja pela dosagem ou seja pela condição clínica do paciente. Antes de falarmos sobre corticoides, é importante lembrar um pouco da visão geral de reações inflamatórias, o que é uma inflamação, já que aí o foco da ação desses medicamentos denominados popularmente como corticoides ou corticosteroides. Dentro da nossa defesa do nosso organismo, nós já nascemos, desde que nós nascemos, existe uma série de reações fisiológicas denominadas de inflamação que nos protege contra qualquer que seja o agente agressor, ou seja, uma resposta inespecífica, que não está ajustada a tipos específicos de agentes agressores, como é o caso da resposta imune adquirida, onde você produz, por exemplo, anticorpos específicos contra um determinado agente agressor, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungo, um parasito, não importa. Importa que nas reações imunes específicas, onde a reação inflamatória ela está fora, ela é inespecífica, essa resposta imunológica ela é como se fosse um míssil teleguiado específica para um padrão. O que nós temos aqui na reação inflamatória é uma resposta inespecífica, independente de qual seja o agente agressor, e que você tem essa manifestação da resposta através do que nós conhecemos como inflamação, e gerada aí por 4 sinais, chamados sinais cardinais da inflamação, que é a dor no local, a hiperalgesia, onde você tem um aumento, um inchaço, o edema, o eritema, e uma perca da funcionalidade e da sensibilidade naquele local afetado. Então você tem a dor, a hiperalgesia, o eritema, que é a vermelhidão, e o inchaço daquele local. Um problema que nós temos é que essas respostas elas são muito úteis na eliminação do agente agressor e na reparação do tecido lesionado. Entretanto, se essa agressão ela for extremamente repetida, ou mesmo que o agente agressor não esteja ali, mas a inflamação for continuada, isso vai gerar um processo patológico, uma doença. É aí que entram os anti-inflamatórios, e dentro desses anti-inflamatórios nós temos essa categoria, que são os corticoides, conhecidos como anti-inflamatórios esteroidais. Também é uma outra classificação que nós temos para esse tipo de medicamento. Isso é um ponto muito importante. Então, é importante colocar aqui, considerar
que dentro dos processos patológicos, esse grupo de medicamentos ele é fundamental para o tratamento de patologias onde a reação inflamatória ela é persistente e, consequentemente, é a que gera a patologia em si. Então, estão nessa situação, nessa classificação fisiopatológica, todos os processos alérgicos, denominados de reações de hipersensibilidade, onde você tem um excesso de resposta, certo? Temos também que observar as doenças autoimunes e as doenças reumáticas, né? Todas elas são frutos desse processo fisiopatológico, onde você tem uma inflamação extrema, muitas vezes sem a causa, né, estar gerando, né? Ela não está presente gerando ali esse processo. E aí é tão importante considerarmos os aspectos epidemiológicos que doenças reumáticas, doenças autoimunes, elas acometem uma boa parte da população e são doenças com alta morbidade, mas baixa mortalidade. O que significa isso? Significa que são doenças que perduram por muito tempo, que matam pouco, mas que impactam muito na produtividade e principalmente na qualidade de vida desses pacientes. Então, são pacientes que são por muito tempo acometidos e que precisam dar uma medicação por toda uma longa vida para reduzir os agravos dessas doenças ou para desacelerar esses agravos e principalmente para melhorar a qualidade de vida, em especial a redução das dores, né, que são comuns nessas doenças reumáticas. Então é muito importante que essas medicações elas são fundamentais no tratamento dessas patologias. E elas também são muito interessantes, as respostas que elas geram são muito interessantes nos casos de tratamento de traumas agudos e crônicos, traumas agudos onde você tem a presença do agente causal lesionando rapidamente o tecido, ou nos traumas crônicos, onde você tem as lesões sendo pouco a pouco estabelecidas, geralmente ligados às questões de ergonomia, postura, excesso de peso, carga mecânica, distúrbios da postura, tudo isso está relacionado a esses traumas crônicos. E claro que se você associa o uso desses medicamentos às suas propriedades analgésicas de redução da dor, eles são extremamente interessantes. E também, claro, é importante que a opção por esses medicamentos, ela vem depois do insucesso com outros tratamentos ou medidas analgésicas, tais como a acupuntura, medidas não farmacológicas, farmacológicas também, os anti-inflamatórios não esteroidais, os analgésicos, e aí você vai para essa opção, geralmente fazendo a associação também de medicamentos, que é uma opção paralela também ao uso dos derivados opioides, né, dos analgésicos derivados opioides, que são medicamentos também que nós podemos trabalhar aqui dentro do telesaúde, que são extremamente importantes, mas que possuem aí um risco de dependência química grave. Isso é um ponto importante a ser considerado. E 4 perguntas que nós buscamos no uso para a promoção do uso racional dos corticoides, que devem ser feitas pelo prescritor e pelo farmacêutico no momento em que está prestando atenção farmacêutica, que são fundamentais aqui para avaliar os benefícios e os riscos dessa medicação. Quais são as perguntas? Em que processos há indicação para o uso? A gente já observou aqui que, principalmente nas reações inflamatórias, que agentes devem ser usados preferencialmente? Será que nós já esgotamos todas as opções, todo o arsenal terapêutico antes de partir para os corticoides, considerando principalmente os riscos dessa medicação? Que esquemas devem ser administrados? Qual é a sua posologia? Qual é a sua dosagem? Quanto tempo deve ser administrado de tratamento, né? E no momento de retirada, como deve ser retirado esses medicamentos de uma forma abrupta ou ele deve ser retirado de forma lenta, gradual e contínua. Então, são pontos importantes. E o principal, que é o objetivo do nosso encontro aqui de hoje e o objetivo desse vídeo que você está assistindo agora, que é avaliar o risco-benefício do uso dos corticoides, seja qual for a situação.
E é claro, importante aqui, antes de nós partirmos especificamente, os corticoides eles tiveram e têm o uso muito interessante, né, em casos de agravamento da Covid-19, principalmente porque nesse agravamento, parte desse agravamento é decorrente especificamente de uma cascata inflamatória generalizada pelo organismo, fruto da presença ali do agente agressor, que é o vírus, né? Então ele é um medicamento de importância também no tratamento hospitalar, tá? Então esse é um ponto importante, não é um tratamento específico, mas é um tratamento preventivo às consequências dessa cascata inflamatória, todo esse processo que é comum nessa patologia. Assim como, claro, também a gente observa aí na clínica médica o uso em várias outras patologias onde a inflamação está presente e é um dos mecanismos fisiopatológicos da patologia. Passando aqui para a discussão específica dos corticoides, né? Eles são denominados anti-inflamatórios esteroidais, ou simplesmente esteroides, e esteroides porque dentro da sua estrutura, dentro do seu esqueleto químico, né, você tem uma estrutura de colesterol, daí o termo esteroides, né? E esses medicamentos eles foram sintetizados para simular o hormônio cortisol, que é produzido, né, pelo nosso organismo, especificamente na glândula suprarrenal, e ele foi um medicamento utilizado para mimetizar, ou seja, para simular o cortisol que nós produzimos. Então, um dos seus primeiros usos farmacoterapêuticos está justamente naqueles pacientes que têm uma deficiência na produção do cortisol, seja, por exemplo, por extração da glândula suprarrenal. Então, para que você possa ter o cortisol e todas as suas funções de controle da concentração mineral e bem como da síntese de outros nutrientes, o cortisol ele é utilizado dessa maneira sintética. Entretanto, nós observamos que o aumento da concentração ou do potencial de ligação dessas moléculas no seu sítio de ação faz com que ele possa gerar outros efeitos que não só específicos do cortisol, não só simular o cortisol. Entre esses efeitos está justamente a ação anti-inflamatória, que é a de principal função. Então, como eu disse para vocês, ele é utilizado para substituir o cortisol que nós produzimos no nosso corpo em situações de insuficiência adrenal ou uma situação de um câncer, de uma hiperplasia, de remoção dessa glândula, nas doses fisiológicas que equivalem a 10 miligramas de cortisol por dia. E em concentrações mais elevadas, você pode ter o efeito anti-inflamatório e também, em doses maiores ainda, né, o efeito imunossupressivo, na qual você diminui a função do sistema imunológico. Extremamente útil nas situações onde você tem a prevenção de rejeição de órgãos em transplantados, tá? Então isso também é algo interessante a ser considerado. E aqui eu trago para vocês uma tabela comparativa entre diferentes tipos de corticoides, aqui pelos seus nomes farmacológicos, onde essa tabela compara não só o tempo de duração do efeito desse medicamento no nosso organismo, quanto também o potencial quando comparado ao cortisol endógeno. Ou seja, só para que vocês possam ter aqui a classificação, você pode ter a divisão em corticoides de curta duração, que o seu efeito perdura por menos de 12 horas, o de duração intermediária, que perdura em média 24 horas, mas pode variar de 18 a 36 horas, e o de longa duração, onde a dose ela perdura, o efeito dessa dose perdura de 36 a 54 horas, né? E claro, vamos comparar a potência, né? Por exemplo, o medicamento hidrocortisona, ele equivale à mesma função do cortisol endógeno, então ele tem a potência igual a 1. A cortisona sintética, que é exatamente o cortisol que nós produzimos, por ser sintética e não produzida pelo nosso organismo, ele tem uma potência menor, né, de 0,8. A hidrocortisona, quando você adiciona ao cortisol uma hidroxila, né, então é uma variação química, você consegue aumentar um pouco essa potência.
Nos de intermediária, a gente já percebe que a potência é bem maior, são 4 vezes a potência do cortisol. É o caso da prednisona, da prednisolona, e de 5 vezes o caso no caso da metilprednisolona e da triancinolona, são 5 vezes mais potentes. E os de longa duração, a gente tem a parametasona 10 vezes o cortisol, e a betametasona e a dexametasona, que são extremamente importantes, principalmente no seu uso tópico de afecções da pele, principalmente, são os maiores usos, né, eles são 25 vezes mais potentes que o cortisol. Né? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração no momento em que você avalia a prescrição, avalia a condição clínica para prescrever e no momento em que você está, como farmacêutico, realizando ali a análise do paciente para verificar a segurança e a eficácia dessa medicação para aquela situação clínica que o paciente se encontra. Importante aqui também aí sempre avaliar que, principalmente os benefícios, eles são sintomáticos, então são medicamentos que reduzem sintomas, certo? Não vão atuar sobre a causa. Então é muito importante sempre ter isso em consideração, porque ele vai melhorar os sintomas, melhora a qualidade de vida do paciente, mas a causa que gerou ali todo o processo patológico, ele continuará e exigirá uma atuação específica. Seja no caso de uma infecção específica, você vai entrar com antimicrobianos de forma geral, seja em situações com outras causas específicas, a necessidade da pesquisa e verificar se há disponível um arsenal para o tratamento daquela causa, certo? Agora, o risco quais são? Tudo vai depender da dose que você está utilizando e vai depender da cronicidade, ou seja, do tempo que você está utilizando esse medicamento, certo? Esses riscos podem ser, inclusive, gravíssimos, tá? Então, por isso é muito importante balancear, colocar na balança se os benefícios e os riscos se equivalem, tá? Então, se eles se equivalerem, se os riscos forem maior, né, é contraindicado o uso desses medicamentos. Bem rapidamente, é importante considerar que esses medicamentos, seu mecanismo de ação, a forma como eles atuam, está intimamente ligado ao núcleo da célula, onde eles provocam toda uma modificação do processo de síntese proteica e, consequentemente, eles modificam receptores proteicos na superfície, na membrana plasmática das mais variadas células, em especial das células do sistema imunológico. Consequentemente, ele consegue modificar as funções celulares por modificações internas. Esse processo é tempo dependente, né? Ou seja, ele depende da penetração desse medicamento dentro da célula, dentro do núcleo, toda uma transformação na sequência da produção, na replicação do DNA, na produção, na transcrição para RNA e na tradução para uma proteína. Então, isso leva um tempo. Entretanto, nós sabemos que existem corticoides que fazem efeitos muito rápidos, dependendo da sua utilização, e ainda é uma dúvida, como agem se eles ativam, eles alteram toda uma estrutura celular, e isso leva tempo, né? A escolha é importante a ser considerado, que vai depender, né, de que parte do organismo está sendo acometido pelo processo inflamatório, se é um uso sistêmico, né, se é um processo patológico agudo ou se é crônico. Se é agudo, você pode escolher qualquer agente, né, e para o uso crônico, utiliza-se aqueles medicamentos que têm o quê? Maior potência, que é a prednisona e a metilprednisolona, como nós colocamos, né? E para o uso tópico, ou seja, na pele ou nos cabelos, em todo o sistema tegumentário, pelos, unhas, cabelos, aí nós utilizamos principalmente a beclometasona, a budenosida, que é inalatório, lembrando aqui que aí é uso tópico para as vias aéreas, né? Triancinolona e a metilprednisolona intraarticular, especificamente intraarticular dentro das articulações, são os famosos conhecidos como as infiltrações, para redução das reações inflamatórias das articulações, e para a pele, hidrocortisona, triancinolona, betametasona, alcinonida e o clobetasol, né, que são principais
os utilizados especificamente na pele, os de forma tópica. As escolhas, né? Isso é importante. Repetindo, né? Elas devem obedecer uma série de critérios na qual você precisa pensar em melhoria da qualidade de vida, porque esses medicamentos só vão melhorar sintomas. Portanto, se você melhora sintomas, mas se a causa está presente, se ela não for tratada, esses sintomas eles vão retornar com a remoção desses medicamentos, certo? É importante considerar quais são as patologias, se houve tentativa de outros medicamentos, né, especificamente para a redução desses sintomas, tentar sempre utilizar a menor dose possível pelo menor tempo possível, justamente pelo risco de efeitos adversos que essas drogas possuem, e a retirada dessas medicações a partir do momento em que se define que elas não são mais úteis, deve ser lenta e gradual, porque há o risco do efeito rebote. Como essas drogas, elas simulam um hormônio que é produzido pelo nosso corpo, com uma forma de proteção e de economia, o corpo ele interrompe a produção de cortisol. Se você remove de uma vez o efeito rebote, a ausência de cortisol no organismo pode gerar uma reação em cadeia e levar aí à patologia pela carência dessa substância. Portanto, é importantíssimo que essa remoção seja gradual. Quais são as indicações clínicas que nós temos para o uso de corticoides? Os processos inflamatórios agudos, doenças autoimunes, manifestações de hipersensibilidade, manifestações alérgicas, sejam das vias aéreas, da pele, ou em situações de choque anafilático, ou seja, uma hipersensibilidade generalizada. Evitar a rejeição em situações de transplante de órgãos e afecções de forma geral, sejam elas dermatológicas, hematológicas, renais, respiratórias, intestinais, neurológicas e oculares. São pontos importantes. Daí a importância de se ter a utilização. E quando a gente o utiliza de forma sistêmica, nós temos aí diversas patologias que são extremamente úteis e que eu trago aí para vocês alguns exemplos, né? Doenças do colágeno, como é o caso do lúpus eritematoso sistêmico, polimiosite, dermatomiosite, vasculites sistêmicas, caso de doenças respiratórias como a sarcoidose, asma, DPOC, SARS. E aí a gente observou também no caso da infecção por Covid-19, nessa patologia, como consequência específica de toda uma cascata de reações alérgicas, ela é muito interessante no tratamento clínico, ela vem sendo utilizada. Doenças renais, em especial nefropatias, esclerose focal, síndrome nefrótica, doenças hematológicas como a anemia hemolítica autoimune, ou seja, de causa autoimune, trombocitopenia, púrpura, linfomas, doenças gastrointestinais como doenças de Crohn, intolerâncias ao glúten e não responsivas à dieta, hepatite crônica ativa, doenças alérgicas, em especial a anafilaxia, os edemas de forma generalizadas, hipersensibilidade provocadas aí por venenos e picadas de inseto, e outras como edemas cerebrais provocadas por traumas agudos, acidentes, tuberculose, meningites, onde você tem toda uma reação inflamatória que pode vir a provocar danos generalizados por aumento da pressão intracraniana, né, transplante de órgãos, traumas de forma geral, crânio encefálico principalmente, afecções dermatológicas, né, como as dermatites de contato, queloides, né, no tratamento inclusive preventivo dessa patologia, né, dessa manifestação exagerada do sistema inflamatório, doenças respiratórias, afecções oculares, sempre lembrando que nesse caso das afecções oculares são sintomatológicos, então a causa precisa ser identificada, diagnosticada e tratada de forma específica. Os efeitos sistêmicos são sobre o metabolismo, seja de açúcar, seja de lipídios, sejam proteicos. Então aqui nesse efeito sistêmico a gente já pode considerar o risco. Portanto, se você faz uso desses medicamentos, você aumenta a glicemia,
Portanto, é contraindicado para pacientes que possuem diabetes, né? Você aumenta a dosagem de açúcar no sangue, então isso é um ponto importante, assim como você pode aumentar a concentração na corrente sanguínea de ácidos graxos livres e provocar toda uma redistribuição de gordura corporal e aumento do peso. E claro, também proteico, porque você vai aumentar o catabolismo, a quebra de proteínas, e isso pode fazer com que haja uma redução da massa muscular, bem também como da matriz óssea e, consequentemente, provocando uma osteoporose e uma fragilização dos ossos. Também existe aqui um efeito no equilíbrio hidroeletrolítico, efeito dos sais minerais e de água no organismo, com a retenção de líquido pela retenção, principalmente de potássio. Temos efeitos endócrinos, com a supressão da produção de cortisol, mas, claro, também antagonista à insulina, ou seja, além de aumentar a glicemia, que esse é um dos efeitos, ele é um antagonista da insulina, ele diminui o potencial da insulina de levar, né, de abrir a porta de entrada do açúcar, que vai partir da corrente sanguínea para dentro da célula, e também, claro, uma masculinização cutânea manifestada principalmente pelo excesso de pelos. Gastrointestinais, pode provocar uma disfunção da barreira digestiva. Neurológicos, provocando euforia, hiperatividade, psicose e dependência psicológica. Cardiovasculares, provocando uma hipertensão secundária, que é o efeito Cushing. E hematológicas, provocando uma diminuição de neutrófilos, né, uma neutrofilia e todo um distúrbio na concentração de monócitos e de eosinófilos e de basófilos, ou seja, provocando todo um desequilíbrio nessa concentração de leucócitos. E, claro, também um aumento da fragilidade capilar e microhemorragias. Tudo isso são efeitos. Dentro dos efeitos oculares, ele pode provocar um aumento da pressão intraocular e, consequentemente, glaucoma, cataratas, né, subcapsulares, pode provocar efeitos, no caso de uma mulher grávida, sobre o feto, ou se ela está amamentando, se ela é uma lactente também, pode vir provocar baixos riscos no aleitamento materno, já que esses medicamentos podem vir a ser transportados através do leite materno. Ele pode provocar uma predisposição a infecções, porque ele vai baixar a sua imunidade, tornando as infecções oportunistas mais evidentes. E aquilo que eu já comentei, né? No caso do efeito de retirada, que é o efeito rebote, é algo grave que precisa ser considerado, né? A insuficiência na produção de cortisol é algo grave, então é necessária a retirada aos poucos para não gerar todo um efeito de abstinência, principalmente os efeitos psicológicos dessa droga. E pode vir a provocar também um pseudotumor cerebral, né, um inchaço intracraniano, né, e um papiledema, que é um aumento da pressão sobre o nervo óptico provocado por essa carência de cortisol. Né. Os efeitos agora específicos que nós temos em cada uma das áreas, né, tudo isso vai depender de forma geral daquilo que eu comentei. Né? Então a gente pode ter efeitos cutâneos, na qual vão se manifestar através de um afinamento da pele, estrias, e também uma masculinização com aumento do número de pelos, respiratórios pelas infecções oportunistas, já que você dá a oportunidade desses agentes oportunistas de se manifestar, então especialmente a cândida, seja ela na via oral ou também, claro, em outros locais, em especial nas mulheres, a candidíase vaginal, ela pode vir a ser causada pelo uso desses medicamentos. No caso dos riscos articulares, você aumenta o risco de infecções, atrofia também de todo esse tecido, né, que forma ali as articulações, principalmente as sinoviais, e o efeito rebote, que é comum. Isso já no caso do uso tópico. E é importante considerarmos que essas drogas elas também possuem diversas interações farmacológicas com outros medicamentos, que podem vir a se manifestar por uma indução metabólica ou por uma inibição metabólica. Ou seja, os corticoides podem vir a fazer com que o fígado acelere especificamente a sua eliminação quando em uso concomitante com fenobarbital, fenitoína e rifampicina. Os dois primeiros são medicamentos anticonvulsivantes e a rifampicina
um antibiótico. Então, esses medicamentos, quando utilizados com corticoide, vão reduzir a ação desses corticoides. E no caso do uso paralelo com estrógenos, ele tem um aumento do tempo de permanência no organismo, já que o fígado ele estará ocupado metabolizando os estrógenos. Você, em uso concomitantemente com antiácidos, você reduz a absorção dos corticoides e você reduz a eliminação pelos rins quando você utiliza em paralelo com o antibiótico chamado eritromicina. Então, são pontos importantes. E sinergismo de efeitos são medicamentos que aumentam o efeito dos corticoides, tais como a adrenalina e outras drogas imunossupressoras aumentam e potencializam o efeito específico desses corticoides. Okay? Olha, é importante considerarmos aquilo que eu vou repetir agora. No momento em que se opta pelo uso dessas substâncias, é necessário avaliar realmente a condição clínica do paciente e se ele está apto a fazer o uso específico e se os benefícios que ele vai trazer serão realmente superiores a esses riscos que nós comentamos, seja de efeitos sistêmicos ou seja de interações farmacológicas. Tá? Estou à inteira disposição de vocês, caso tenham dúvidas específicas. Repito o meu e-mail, cidião@gmail.com, e peço a vocês que não só assistiram aqui, mas que compartilhem esse material com os seus colegas, com os profissionais, para que a gente possa realmente formar uma rede apta e capaz de gerar aí a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Esse é o objetivo meu e é o objetivo do Telesaúde. Então deixo para vocês aqui um grande abraço e espero que no próximo momento nós estarmos juntos novamente aqui refletindo e trabalhando com um tema de enorme importância para a saúde pública. Um grande abraço a todos.